Muito bem, vamos prosseguir, né? Estamos tratando, né, de diferentes hipóteses em torno da construção da subcidadania. Então, considerando, né, esses pontos bem básicos que eu ventilei na aula anterior, a conexão entre a subcidadania com o acesso diferencial à garantia de direitos e, consequentemente, vulnerabilidade, marginalidade e exclusão, né? O que chamamos genericamente de grupos identitários minoritários. Minoria, nesse sentido, não tem nada a ver com elemento quantitativo, todos sabemos bem, né? Minoria enquanto vulnerável, né? E aí, pensando em termos de aparato político, jurídico, o próprio Estado soberano, enquanto Estado de direito, que enquanto Estado moderno e racional, tem esse compromisso com a garantia dos direitos, com a garantia da cidadania. Tá? Mas isso é a construção teórica eurocêntrica, né? Que aqui não vai ter essa repercussão. Né? Debaixo do Equador, né? Colônia, vale tudo, porque o grande objetivo é a absorção dos recursos. Daí o nosso paradoxo estrutural, uma máquina que produz, né, vertiginosamente pessoas, mas que elimina vertiginosamente pessoas. Uma configuração problemática. Terra de ninguém. Terra de donos do poder. Que enquanto donos expressam um perfil identitário, racializado, patriarcal, né, colonial, no fim das contas, para sintetizar a lógica da subalternidade, da inferiorização. Se não é igual a mim, se é diferente, é pior. Tá? E se não dar mostras de que quer melhorar, de que quer se tornar igual a mim, o recurso é a eliminação. Aí voltamos à ideia de guerras justas, lá do debate de Valladolid, que eu chamei de o primeiro capítulo da história do direito internacional dos direitos humanos. E que apontei uma suspeita muito séria quanto à função dos direitos humanos. É uma função emancipatória ou é uma função subalternizante? Então isso ainda está no ar. E agora, a gente tratando diretamente da nossa história colonial, eu trouxe à tona, né, estava apenas começando a falar da reflexão, do trabalho do professor José Murilo de Carvalho em torno da história da cidadania no Brasil. E o José Murilo de Carvalho, ele né, bem diferente dos analistas positivistas, ele desde o primeiro momento deixa muito claro, é uma história acidentada, é uma história marcada por avanços, mas também por muitos retrocessos. O que explica isso? É essa fragilidade inicial, o primeiro capítulo de uma história colonial. É uma referência sempre muito interessante quando consideramos a transição da corte do Império Português para o Brasil. Né? E aí a gente já está situado em princípios do século XIX. Né? Estamos falando daquele momento em que Napoleão, né, está na crista da onda, né, realizando todas as suas conquistas, se projetando como o imperador da Europa, né, em pleno 19, mas enfim, né, Napoleão encarna toda a restauração contra-revolucionária, contra-moderna, nobiliárquica, elitista, enfim. Né?
um gesto tipicamente eurocêntrico e que de alguma maneira é reproduzido pelos impérios espanhol, português, nas colônias. Né? Bom, mas o que acontece é que a corte portuguesa, um tanto amedrontada, resolve fugir da ameaça de Napoleão. Né? E a corte, a gente está falando do primeiro escalão da estrutura de poder. Né? Família real, né? Se deslocam para a colônia e chegam na selva, né? Porque o Brasil de princípios do 19 ainda era uma grande selva, uma colônia no sentido estrito da palavra, mas com a chegada da família real, na verdade tem-se a chegada de todo o aparato burocrático, estatal, de todo o funcionalismo público, porque a partir de então é aqui na colônia, na selva, que teremos a sede do Império Português. Né? Logo, essa estrutura governamental estatal precisa chegar aqui. Né? E nesse momento, o que se tem é todo o estabelecimento dessa burocracia, desse funcionalismo público, que vai ser, né, em termos de recursos humanos, vamos colocar assim, de uma maneira bem fria, quem vão ser esses funcionários? Os amigos do rei. Né? Ou seja, num contexto colonial marcado por uma precarização estrutural, esse Estado começa a absorver, a angariar recursos humanos de uma forma extremamente personalista. Né? Quer dizer, é meu amigo, eu conheço, eu confio, então você tem o cargo tal. É basicamente assim. Daí personalismo, clientelismo, toma lá, dá cá. Né? O que é muito característico de uma história colonial e, obviamente, completamente incompatível com o conceito de república, como demanda a teoria política e a teoria do direito modernas. Né? Mais uma vez, é uma nova versão, certamente muito mais sofisticada, daquele velho pano de fundo de donos do poder. Porque quem ocupa, quem se apropria desses cargos, em tese, públicos, são os amigos do rei. É mais um e definitivo elemento para que a percepção do público, né, o que deriva da nossa história colonial, a percepção do público se identifica, se resume a interesses do Estado, a razão de Estado, e não aquilo que interessa para o povo. Né? Então é um público completamente deturpado, distorcido, né? Desnaturalizado. Né? O público é o que convém ao Estado. Né? Então o que se tem? Considerando toda a precariedade de uma dinâmica colonial, terra de ninguém, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador, lembrem-se. Os amigos do rei, né? A própria corte monopoliza o Estado. E vida confortável. Né? Condições de trabalho, renda, etc. Então essas pessoas prosperam, florescem. Né? É um novo extrato da elite brasileira que, obviamente, está antenada, sensível, subordinada
às demandas do próprio império. Então isso alimenta a colonialidade. Qual a sensibilidade social do Estado nesse contexto? Esse é o grande drama. Por quê? Porque eu quero acusar aí, e já provocando desde agora, será que quando a gente pensa no aparato do Estado brasileiro contemporâneo, houve uma mudança significativa em relação a esse panorama que eu mostro para todos vocês agora? O básico do básico, e a gente já passou rapidamente por isso, exatamente rapidamente porque é algo muito elementar, um pré-requisito para toda a nossa conversa. Lembrem-se, no panorama de um Estado de direito, todos teriam as mesmas garantias. A razão de ser do Estado e do ordenamento jurídico é garantir a efetividade de direitos subjetivos. É uma sensibilidade moderna, republicana, mas no contexto de uma dinâmica colonial, o Estado ele é uma corporação autorreferente, voltada para si mesma. Mas eu estava buscando fazer uma provocação com um paralelo em relação ao Estado brasileiro contemporâneo. Então vamos pensar de uma forma bem direta no aparato jurídico judicial, que passa pelo poder de polícia, que passa pelas defensorias, que passa pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário no sentido estrito, pela massa de serventuários da justiça, enfim, toda a comunidade de agentes jurídicos. Em que medida essa comunidade, no Brasil contemporâneo, se mostra sensível, engajada, comprometida com a garantia de direitos subjetivos do povo? Querendo ser bastante provocativo, eu ouso dizer nesse momento que nesses últimos tempos o debate que tem mobilizado o judiciário é debate em torno do seu próprio auxílio moradia. E se é mesmo assim, mais uma vez, isso é uma provocação necessariamente genérica, mas considerando a provocação enquanto hipótese a ser testada, o que há de republicano no judiciário e no aparato maior, na atuação da polícia? Talvez o judiciário brasileiro de hoje, a polícia brasileira de hoje, continuem reproduzindo a função de acesso diferencial a direitos. Continuam reproduzindo a percepção de que políticas públicas se reduzem a demandas do próprio Estado. O que obviamente mostra um Estado colonial, autoritário, nada democrático. Então é assim que se chega ao estabelecimento, ao enraizamento de um estado de exceção permanente. Porque o pano de fundo não é a cidadania, é a subcidadania. José Murilo de Carvalho vai dizer do verdadeiro fetiche em torno da estadania. E isso é muito provocativo, e por isso eu reproduzo nesse momento. Todos nós, ou a grande maioria de todos nós, refletindo sobre essa disciplina neste momento, todos nós temos essa percepção teórica, conceitual e abstrata de que
A razão de ser das políticas públicas é atenuar as vulnerabilidades, minimizar as vulnerabilidades. Mas quando as políticas públicas se reduzem a políticas comprometidas com a razão do próprio Estado, essas políticas públicas alimentam os processos de marginalização, subalternização e de exclusão. Tá? São políticas que restringem afirmações identitárias e não que promovem. Tá? Então, é um problema muito sério. Nós, do direito, esse fetiche em relação ao funcionalismo público é muito forte. E é o problema da estadania destacado pelo José Murilo de Carvalho. Bom, mas seguindo aí o nosso tempo médio, vamos continuar a conversa na próxima pílula de aula.